Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto de produção profissa passando aqui na sua telinha. Vamos embora falar de produção cultural. Meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural há mais de 20 anos. Todos os dias eu trago um pouco de conteúdo para te ajudar nessa caminhada de produção cultural, tá bom? Meu objetivo é fazer com que você consiga executar os seus projetos culturais sem risco e sem prejuízo. Então vamos lá, porque eu tenho história para te contar e tenho também muito conteúdo para te entregar. Agora veja só, se você por acaso quer ajudar a construir esse conteúdo, ou se você quer um conteúdo que tenha mais a ver com o que você está pensando, manda aqui nos comentários desse vídeo a sua dúvida, né? Me fala o tema que você quer que eu aborde, que eu trago para cá. Se eu por acaso não souber, vou atrás da resposta, mas tem muita coisa que eu sei porque é muito tempo fazendo isso. Então eu já vi coisas que até Deus duvida. Outra coisa, se você está assistindo o replay dessa live, mas queria assistir essa live ao vivo para ter a chance de me perguntar ao vivo as coisas, essa live acontece sempre a partir das 8h30 no meu canal do Instagram, tá? Então já aproveita para seguir o canal e fica atento porque amanhã a gente pode se encontrar aqui ao vivo, tá legal? Outra coisa, se por acaso você ainda não segue o canal do YouTube, eu sugiro fortemente que você siga o canal, que você ative o sininho, porque eu sempre coloco conteúdos novos no meu canal. E aí você vai ficar sabendo exatamente quando foi que eu coloquei novos conteúdos. E a minha sugestão é que você comece a maratonar os conteúdos, porque ali tem muita informação, tá? Mas se por acaso tiver ainda coisas que você queira perguntar, fica muito à vontade, eu adoro quando tem perguntas, tá certo? Gente, quando um projeto cultural vai começar a acontecer, chega aquela fase que você vai precisar chamar as pessoas para trabalhar, né? Contratar fornecedor, essas coisas. E aí, você vai precisar chamar um time mesmo, né? Muita gente, para que o seu projeto aconteça de forma bem certinha, para que tudo dê muito certo, você vai precisar ter uma galera trabalhando com você. E aí, nesse momento, surge uma dúvida muito comum. Como é que eu contrato todo mundo de forma que eu não consiga, desculpa, que eu não tenha nenhum prejuízo, de forma que eu fique protegido, né, contra algo que alguém combinou, que não vai fazer e tal. Como é que eu faço para me proteger e proteger também o meu fornecedor nesse momento da contratação, né? Será que eu tenho que assinar um contrato? Ou será que só uma conversa já é suficiente? Como é que eu tenho que agir? Essa dúvida é super comum, certo? E não é comum só nas pessoas que estão começando, não, né? Tem gente que já tem estrada e que em muitos momentos fica meio, como será que eu devo agir com esse fornecedor? Então, acho que vai valer a pena sobre isso que a gente vai falar hoje, tá certo? Tem sempre uma pausa para um gole no café. Essas dúvidas são super comuns porque sempre que a gente começa a executar projetos culturais, a gente começa sem se preparar, né? Que a gente começa assim, meio jogado na cova dos leões, assim, buf, né? No susto. É isso que acontece sempre. Então, é natural que a gente não tenha essas respostas, não só essas, mas respostas para tudo, né, que a gente está vivendo. É natural que a gente não tenha resposta para tudo. E na hora que vem a dúvida, na hora que você não sabe a resposta, não tenha medo de perguntar. Fique sempre à vontade para perguntar para pessoas que são mais experientes, perguntar para pessoas que estão do seu lado, né? Muitas vezes os próprios artistas que estão trabalhando com você podem te ajudar a tirar dúvidas também, né? Ou pergunta para Carlinha, manda aqui, que eu vou adorar fazer um conteúdo para você, certo? E além do mais, essa questão de contratação é uma dúvida mesmo quando a gente não está falando de projetos culturais, né? Porque é um conhecimento muito específico e a gente acaba tendo que entender de tudo um pouco, entender como é que faz mais ou menos, né? Eu costumo dizer que produtor cultural é especialista em tudo, porque a gente precisa conhecer profundamente as coisas com as quais a gente vai trabalhar e a gente acaba entendendo no final das contas como é que as coisas funcionam, né? A gente precisa entender um pouquinho de cada coisa
para poder dar certo como produtor cultural. E essa experiência em tantos projetos acaba mesmo mostrando para a gente várias especialidades, digamos assim, que a gente acaba conhecendo mais profundamente. Se sentir inseguro na hora de contratar as pessoas é mais do que natural. Afinal de contas, o sucesso do seu projeto está na mão dessas pessoas que você vai contratar, né? Como é que a gente faz, então, para que de fato o prometido seja cumprido, né? Como é que a gente faz para que o acordo seja justo para os dois lados? Enfim, como é que a gente faz essa contratação de forma correta e segura? Tem duas formas de contratar, certo? Tem o que eu chamo de contratação formal, que é você fala com a pessoa, combina as coisas e você faz um contrato. Redige um contrato mesmo de prestação de serviço, do que for. E nesse contrato vai ter várias cláusulas que vão te proteger e que vão proteger a pessoa que está assinando também com você, tá certo? Você pode fazer essa coisa formal e aí eu indico que você fale com um advogado, né? Peça ajuda a ele ou contrate um advogado para redigir um contrato padrão da sua empresa, né? É legal deixar isso realmente na mão de quem sabe fazer, se você vai fazer um contrato mesmo. Se você não tem grana para ter um advogado o tempo todo, mas se pelo menos o advogado puder realmente redigir um contrato padrão para você e você já coloca essa necessidade para ele, né? Olha, eu preciso que seja um contrato padrão, porque quando eu for contratar os meus fornecedores, eu já tenho um contrato, vou colocando lá. Ou quando alguém vier me contratar, eu também tenho já um contrato padrão para deixar tudo acertado e eu me sentir seguro, certo? Tem essa coisa formal que você pode fazer. E tem também uma outra forma de fazer que é a informal, né? E esse eu sugiro somente para aqueles que você... Eu tenho fornecedores que trabalham comigo há 20 anos, né? Há 15 anos. Então, esses fornecedores que trabalham comigo há 15 anos, o que eu faço? Eu mando um WhatsApp para eles dizendo: galera, ó, seguinte, vai ter um evento assim, quanto é que vai custar, tal, pergunto todas as coisas que tem que perguntar. E aí, esse meu fornecedor, ele vai me responder dizendo: Carlinha, tudo certo, é isso aqui. Depois eu faço um resumão assim, ó. Então, recapitulando, é isso, isso e isso. Todo mundo de acordo, concordo. Pronto, tá salvo lá, printo essa conversa e é teoricamente o meu contrato. Na verdade, com relação a esses fornecedores que trabalham comigo há 15 anos, eu registro essas conversas principalmente para que a gente consiga tirar as dúvidas, né? Então, mais para frente, em alguns momentos acontece, poxa, mas eu não tinha combinado com você que era para chegar às 8? Não, Carlinha, você combinou comigo que era para chegar às 7. Mas espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui na nossa conversa. E aí eu tenho condição de argumentar porque está registrado, mesmo quando é um fornecedor que eu tenho muita estrada já junto. De alguma forma, tudo tem que ficar registrado, certo? É legal quando a gente tem estrutura para fazer os contratos e tal, tudo certinho, né? Mas nem sempre a gente tem. Por exemplo, eu trabalho num festival, que é o Janeiro dos Grandes Espetáculos, que tem uma advogada que redige os contratos todos os contratos do festival. A gente não consegue ter em todas as edições, mas nas edições que a gente tem essa advogada perto é uma maravilha, porque todo contrato, mesmo que você tenha um padrão, você tem detalhes do próprio serviço que é diferente, entendeu? E aí, quando você tem alguém da lei junto de você, ela vai conseguir enxergar o que isso vai impactar, como é que isso vai impactar na contratação dos seus fornecedores, entendeu? E aí é massa demais, né? No Janeiro a gente tem, por exemplo, na Mostra Brasileira de Dança tem também, a advogada, todo mundo que a gente vai contratar, a gente passa para ela os dados e ela faz as contratações, né? Ela que faz os contratos para poder os fornecedores assinarem. E aí fica tudo muito certinho, muito assim, fica tudo feito com muita tranquilidade, né? Mas
como é uma coisa muito rara você ter à sua disposição um advogado para fazer isso, né? Na verdade, aconteceu pouquíssimas vezes na minha vida. Como a gente não tem isso, é importante que a gente também saiba se virar sem esse profissional, como eu falei para você. Tenha um contrato padrão, tenha uma coisa assim, e se for realmente um fornecedor que já trabalha com você há muito tempo, o que eu sugiro é que você faça um resumão do que vocês combinaram e que de alguma forma, um e outro concordem com isso por escrito. O que não pode faltar na hora da gente contratar as pessoas? Tem alguns itens que a gente não pode deixar passar batido, certo? Porque são essenciais para quem vai prestar o serviço saber exatamente o que vai fazer, tá? Então, mesmo se você for fazer uma contratação informal, vai mandar um e-mail, vai mandar um WhatsApp, nunca de boca, tá, minha gente? Vai mandar vai escrever em algum lugar. Algumas coisas que não podem faltar são as seguintes. Não pode faltar, por exemplo, os dados do evento. Por exemplo, lá vai estar escrito que, digamos que seja equipamento de som, tá? Um equipamento de som para apresentação com orquestra, que vai ser no comemoração dos 100 anos do teatro, digamos. Aí coloca lá nesse documento que que o evento é comemoração dos 100 anos do teatro tal. Coloca isso, porque o nome do evento, ou você situar as pessoas, o fornecedor, em que evento ele está participando, é muito importante. Você pode precisar isso depois, tá? Pode precisar disso. Então, coloca os dados do evento, coloca a data, o horário e o local. Agora, com relação à data e horário, é muito importante você entender qual é a data da montagem, qual é a data da desmontagem, qual é o horário da montagem e até que horas que horas começa a desmontagem e até que horas ela pode ir. Entendeu? Até qual é o fim, o horário do fim da desmontagem. E essas coisas são super importantes para você ter sucesso no seu evento, tá? Para você saber que nada vai dar errado. Então, se vai fazer a comunicação, coloca os dados do evento, data, horário e local de montagem e de desmontagem, tá? Coloca também a descrição do serviço mais completo que você puder. É um equipamento de som com o rider junto, né? Por exemplo, o rider técnico junto. Coloca lá o equipamento de som para essa apresentação aqui, parará, parará. Vai ter captação de som, ou não, é só o som para sair para o público assistir mesmo. Coloca isso tudo na descrição do serviço, tá? E é claro que tem que ter o valor, né? Quanto é que isso vai custar, mas uma das coisas mais importantes é a forma de pagamento. Como é que você vai pagar isso às pessoas? Você vai pagar quando acabar o evento? Você vai pagar 50% hoje e 50% depois do evento? Não sei quando eu vou pagar porque o meu patrocínio não saiu ainda. Coloca lá, o patrocínio não saiu ainda, você vai receber quando o patrocinador pagar. Porque a pessoa tem todo o direito de dizer que não quer, né? Tem todo o direito de dizer que, não, deixa pra lá então, procura outro fornecedor. Então é muito importante você colocar também a forma de pagamento. É importante e acho que é honesto também, porque você precisa se proteger, mas você precisa também proteger as pessoas que estão trabalhando com você, tá? Gente, nada de boca funciona, pelo amor de Deus, tá? Nada de deixar só na conversa, por favor. Mas não funciona, não é porque o fornecedor é desonesto, não. É porque ele pode ter entendido de forma errada mesmo, né? A memória dele pode falhar, a sua também pode falhar. Então, na hora de contratar alguém, o registro é essencial, tá? Até para ver, até para o fornecedor ter clareza do que você está pedindo, né? Então, é importante você ser realmente objetivo na hora de fechar o negócio, né? Faz um resumo prático, com os tópicos certinhos, para que fique bem fácil dele ver e entender o que você está dizendo, né?
Assim vai ser mais fácil de realmente visualizar o acordo que vocês estão querendo fazer. Uma outra coisa super importante, não deixe pontas soltas, não deixe detalhes por acertar, né? O momento da contratação é determinante para o sucesso do seu projeto cultural. Então, é muito importante que você coloque para o fornecedor absolutamente tudo que você vai fazer. E se você tiver alguma dúvida e não souber responder na hora que você está conversando com o fornecedor, você diz, me dá 5 minutinhos aí que eu vou procurar tirar essa dúvida e na sequência veio falar com você de novo. Entendeu? Você tem que deixar tudo muito amarrado, porque depois isso pode fazer muita diferença na hora de executar o seu projeto, tá? Mas o mais importante da contratação é cada um cumprir o que prometeu. E isso não vale só para o seu fornecedor, isso vale também para você, né? Então é importante que você cumpra o que você prometeu. Ah, prometeu que ia pagar assim que o evento acabasse? Paga assim que o evento acabar. Né? Prometeu que ia pagar assim que saísse o patrocínio? Paga assim que sair o patrocínio. Né? Então, cumpre o prazo, a forma de pagamento, o valor, tudo que você prometeu, tá? E dê condições de trabalho também para os seus fornecedores. Não esqueça que do lado de lá tem pessoas como você, né, que vai no banheiro, que bebe água, né, que sente calor, que sente frio, que se cansa. Então, é muito importante você pensar no seu evento. Quando você for contratar os seus fornecedores, você lembrar que do outro lado tem pessoas, assim como você, que vão precisar, que têm necessidades básicas e você precisa suprir essas necessidades, tá certo? E aí você pode me falar assim, mas Carlinha, eu não tenho um advogado, como é que eu vou redigir um contrato? Se você não tem um advogado para redigir um contrato para você, peça ao seu fornecedor, né? Quando você vai contratar um equipamento de som, por exemplo, a pessoa vai lhe mandar o orçamento, né? E aí você vai dizer, me manda um contrato padrão teu que eu assino aqui. São essas condições, tá tudo certo. Coloca no teu contrato padrão e me manda que eu assino. Porque a maioria desses fornecedores já tem um contrato padrão, entendeu? E aí fica tudo amarradinho do mesmo jeito, certo? Como eu falei no começo, não é obrigado você ter um contrato, mas principalmente se você não conhece o fornecedor, é legal que você tenha um contrato. Então, se você puder pedir para aquele advogado amigo fazer um contrato padrão, né, uma coisa assim, já seria bem bom para você deixar prontinho aí na sua empresa, tá certo? Então vamos lá, se você vai começar a contratar a equipe e os fornecedores para o seu projeto cultural, nada de deixar as coisas acertadas de boca e sem definir direito o que cada um vai fazer, nem quanto cada um vai ganhar, certo? Por favor, cuida, essas informações são muito importantes e isso vai te poupar muita dor de cabeça. Vou fazer aquele resumão que eu adoro fazer no final para ver tudo que a gente viu hoje, tá? Então, o que a gente viu hoje? A forma correta de contratar equipes e fornecedores para o seu projeto cultural é deixar clara e registrada a responsabilidade de cada um. Para isso, é legal você usar instrumentos que possam servir como garantia da palavra das pessoas que estão se acertando, certo? Então, pode ser um contrato formal, pode ser um e-mail, pode ser até uma mensagem no WhatsApp, um Google Forms. Eu adoro usar o Google Forms para isso. Eu faço um formulário, se eu for contratar muitas pessoas, eu faço um formulário e nesse formulário as pessoas já colocam tudo que eu preciso saber e no final eles dizem que concordam com o valor que está colocado ali. Muito, muito legal essa estratégia também. O importante é estar registrado e as duas partes confirmarem que estão cientes e que concordam com todas as condições. É isso que a gente precisa dizer. Cada um dizendo exatamente concordo com as condições são essas aqui. Tá? Então, nessa comunicação, nunca pode faltar os dados do evento, a data, o horário e o local da montagem e da desmontagem, a descrição completa do serviço,
o valor que você vai pagar e a forma de pagamento, né? Qual é o prazo que você vai dar. É super importante que essa forma de pagamento esteja muito clara nessa comunicação. Se você nunca viu esse fornecedor, eu sugiro fortemente que você assine um contrato com ele. Se já é um fornecedor recorrente, né, você pode agir de forma mais informal, mas nunca pode deixar de registrar tudo que vai ser feito, né, nem quanto vai receber e etc. Se não tem como fazer um contrato, peça ao seu fornecedor que ele sempre tem um contratozinho padrão lá guardadinho. Peça para ele mandar um contrato padrão para você. E não esqueça nunca que a sua equipe e os seus fornecedores são a essência do seu projeto. Então, trate bem, lembre que são gente como você e aproveite para fazer amizades verdadeiras e duradouras, porque assim foi na minha vida. Eu tenho fornecedores que trabalham comigo há muitos anos e que são meus amigos verdadeiros. E quando a gente trata gente como gente, a gente ganha de presente amizades muito bonitas. Gente, era isso. Lembrando que todo dia, às 8h30 da manhã, eu apareço aqui sempre para encurtar o seu caminho para a produção cultural profissional. O meu objetivo é fazer você executar os seus projetos culturais sem risco e sem prejuízo, tá certo? Então fica sempre comigo. Aproveita, gostou desse conteúdo? Compartilha com alguém que está precisando saber. Compartilha com aquela pessoa que vai executar um projeto que não faz ideia de como é que contrata as pessoas, como é que faz esses acordos. Aproveita para compartilhar isso e segue o canal para dar uma moral para a produtora e ativa o sininho para lembrar, para que o YouTube te lembre sempre a hora que eu estou colocando novo conteúdo, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê de novo. Beijo, fui!